Salve, salve galera, saudações vascaínas, começando o pós-jogo aqui de Vasco e Botafogo, vitória do Vasco, o Vasco sai na frente na final da Taça Rio, 1-0, gol desse cara aí, ó, Germancano marcou o gol do Vasco, o gol que dá vantagem ao Vasco, o Vasco agora pode empatar no jogo da volta, no sábado em São Januário, que levanta a Taça Rio e leva, na teoria, R$1 milhão para São Januário. Na teoria, porque a gente não sabe se vai ter esse pagamento da Ferj, né? Parece que vai ficar no fiado, mas na teoria tá valendo R$1 milhão essa Taça Rio. O Vasco larga na frente 1-0, vitória hoje na casa do Botafogo no Engenhão. Jogo bem ruim, né? Jogo ruim, arbitragem ruim, enfim. A galera acordou cedo aí para assistir esse jogo, mas ficou um pouco decepcionada com a qualidade da partida, que não foi nada boa não, mas no fim das contas o Vasco sai com essa vitória e com a vantagem para o jogo da volta em São Januário. O jogo será no sábado, 3h05, e o Vasco pode empatar, né? O Vasco, por ter vencido a partida de hoje, pode empatar, que é campeão da Taça Rio, mas caso o Botafogo vença o jogo por 1-0, 2-1, a decisão vai para os pênaltis. Não tem, apesar do Vasco ter feito a melhor campanha, o Vasco não tem vantagem, né? Na final da Taça Rio não tem vantagem. Enfim, só para manter a tradição, vou pegar aqui, o Vasco venceu, então vamos um brindezinho rapidinho. É isso aí, e vamos falar desse jogo, né? Que, como eu disse, não foi um jogo muito bom, não. O primeiro tempo foi bem ruim, né? O primeiro tempo foi bem ruim. Eu já quero que você comente aqui pra mim o que você achou desse primeiro tempo, mas, cara, um primeiro tempo horroroso das duas partes, né? O Vasco praticamente não chegou, o Botafogo também não chegava. Teve duas jogadas no primeiro tempo ali que foram dois chutes de longe. Um chute de longe do Galarza, né? Que numa falta que o Andrei bate, a bola desvia na barreira, volta ali pro Galarza, o Galarza chuta de fora da área, o goleiro do Botafogo faz uma defesa tranquila, e teve um chute do Cano também no primeiro tempo, também de fora da área, que o goleiro do Botafogo faz uma defesa tranquila também, um pouquinho mais difícil do que a do Galarza, mas as duas oportunidades ali únicas praticamente no primeiro tempo muito brigado, muito truncado, muito feio, e que não, o Vanderlei foi praticamente um espectador. E aí, na segunda etapa, o Vasco volta diferente, né? O Vasco volta a todo vapor e consegue, com menos de 1 minuto, fazer 1-0. E a gente acha, pô, esse segundo tempo aí vai embalar, né? O Vasco vai ter uma atuação aí um pouco mais convincente, até porque aqui entre nós, o Vasco tem um elenco melhor que o Botafogo, um elenco mais preparado, um time melhor que o do Botafogo, um treinador melhor que o treinador do Botafogo. É até assustador, né, ver esse time do Botafogo, é muito fraco, assim, com todo respeito aos botafoguenses, que provavelmente alguns vão vir aqui assistir esse pós-jogo também, mas é assustador esse time do Botafogo, o treinador do Botafogo também fraquinho demais. É preocupante a situação do Botafogo aí para essa Série B de Campeonato Brasileiro. Enfim, então a gente esperava até um pouco mais desse time do Vasco, principalmente depois de ter feito 1-0 logo aos 50 segundos ali do segundo tempo, que um gol de garra, né? Um gol de luta ali do Vasco, porque o Vasco força o erro do Botafogo ali pela direita do ataque do Vasco. O Morato, talvez a melhor participação do Morato no jogo, que hoje ele estava bem apagado, mas o Morato força ali um erro do jogador do Botafogo, a bola acaba sobrando para o Léo Jabá, e o Léo Jabá dá uma assistência, né, para o Germancano de primeira. O Germancano só empurra para dentro do gol, tá aí os dois comemorando, ó. Os três, né, Léo Jabá, Morato e Germancano, os três comemorando o gol do Vasco, o gol que deu a vitória ao Vasco e aproxima o Vasco aí desse título da Taça Rio. E foi praticamente a única coisa boa desse segundo tempo também, né? O Vasco recuou demais ali depois de ter feito o gol, o Vasco se fechou um pouco mais, né? O Botafogo teve depois mais a posse de bola, mais o domínio de jogo, tanto que o primeiro tempo acaba com o Vasco com praticamente 70% de posse de bola. E no segundo tempo, quando o jogo termina, o Botafogo termina com 51% de posse de bola e o Vasco com 49%, o que mostra que no segundo tempo, depois que o Vasco fez o gol, praticamente só deu o Botafogo, né? Marcelo Cabo recuou muito o time do Vasco, acho que até de forma desnecessária, né? Acho que o Vasco não precisava ter recuado tanto assim na partida. O Vasco abdicou de jogar, acho que o Vasco tem um time melhor, tinha condições hoje
de vencer o Botafogo com um placar um pouquinho maior, né? Faz ali 2-0, vai mais tranquilo para esse segundo jogo. O Vasco já tem uma vantagem importante, né? Pode empatar em São Januário, joga em casa e pode empatar, mas poderia hoje ter saído com uma vantagem maior se o Vasco não tivesse abdicado de jogar futebol. O Vasco recuou bastante o time e no segundo tempo praticamente só deu o Botafogo. Até o Morato na saída do jogo falou isso, que o Vasco ficou vendo a banda tocar, né? O bonde foi passando ali e o Vasco ficou vendo e só não levou gol porque, como eu disse aqui, o time do Botafogo é bem fraquinho. Se fosse um time um pouquinho melhor tecnicamente, teria empatado ou até conseguindo uma virada contra esse time do Vasco. Teve um lance aí que a torcida do Botafogo vai reclamar, e com razão, que foi um pênalti claríssimo, né? Um pênalti claríssimo ali do Galarza aos 30 do segundo tempo, né? O Galarza chega ali dando um chute desnecessário, né, dentro da área. A bola tá ali numa dividida, acho que o Galarza vai tentar chutar a bola, ele erra e pega só o jogador do Botafogo, e foi um pênalti assim, que vendo assim na televisão, de cara, acho que o mundo inteiro percebeu que foi pênalti, só o juizão não percebeu, não marcou, ainda bem, né, não marcou o pênalti, ficou por isso mesmo. Juiz muito fraco, né, a arbitragem muito ruim, errou esse lance do pênalti a favor, que era pênalti do Botafogo, errou a favor do Vasco, mas durante o jogo também invertia a falta, segurava muito o jogo, tinha falta que ele marcava, tinha falta que ele não marcava, enfim, juiz muito confuso, atrapalhou muito o jogo, atrapalhou o time do Vasco também durante a partida. É óbvio que a torcida do Botafogo vai reclamar um pouco mais, porque esse pênalti realmente foi escandaloso, o pênalti que ele não marcou, mas a arbitragem muito fraquinha do senhor juiz. E o Vasco, quando faz as substituições, né, eu já venho batendo nessa tecla aqui há algum tempo, que o Vasco tem um time ok, um time bom para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que o banco de reservas não consegue manter o mesmo nível, né? O Vasco faz ali, quando começa a rodar o time, quando começa a mudar o time, o nível cai absurdamente, tanto que quando o Vasco começa a rodar esse time no segundo tempo, o Botafogo passa a dominar a partida. Mas no fim das contas, vitória do Vasco, 1-0, consegue essa vitória contra o Botafogo. É um jogo que dá pra gente também uma noção de como vai ser a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que vai ser isso aí mesmo, vão ser 38 jogos ruins que a gente vai ter que passar por cima, encarar e ganhar, né? Se o jogo for ruim e a gente vencer, tá bom. Não pode ter jogo bom que a gente perde, né? Eu prefiro jogo ruim que a gente ganha. Então, eu acho que a Série B vai ser muito por aí. Acho que esse Vasco e Botafogo mostra mais ou menos como vai ser a Série B do Campeonato Brasileiro, de muita luta, enfim, de jogos truncados. E a gente tem que estar preparado aí para encarar. E agora, jogo da volta em São Januário, o Vasco pode empatar para ser campeão da Taça Rio. Deixa aí o seu comentário, se inscreva aqui no canal, deixa aí o like. Se tiver mais alguma novidade, eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vasco. Mas, se não tiver, amanhã a gente continua aqui com a nossa programação normal. Só recapitulando, a final, o jogo da volta entre Vasco e Botafogo será em São Januário, 3 horas da tarde, no próximo sábado. O Vasco pode empatar, que fica com o título. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!